Proliferação de municípios, caminho tortuoso. Artigo escrito por Samuel Hanan. Este é um ano de eleições municipais no Brasil. Serão eleitos 5.570 prefeitos, igual número de vice-prefeitos e milhares de vereadores. A movimentação já começou e se intensificou na primeira semana de abril, fim da janela partidária, destinada a que os pré-candidatos se filiem a uma legenda ou migrem de uma sigla para outra. As eleições, livres e diretas, são a prova concreta da consolidação da democracia no país. Esse grande evento democrático, no entanto, costuma mascarar um problema grave do Brasil, quase nunca analisado com o cuidado que merece: a farra de criação de municípios ao longo das últimas 3 décadas e meia. Quando a Constituição Cidadã foi promulgada, em 1988, o Brasil tinha 4.121 municípios. Desde então, foram criados outros 1.449 e, atualmente, são 5.570. Um aumento de 35%. O censo 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que praticamente um quarto, 24,48%, dos municípios brasileiros têm população menor que 5.000 habitantes. Outros 23,55% possuem entre 5.000 e 10.000 habitantes, número parecido, 23,33%, dos municípios com população entre 10.000 e 20.000 pessoas. Aqueles cuja população fica entre 20.000 e 50.000 habitantes somam 18,45%. Isso quer dizer que a imensa maioria, 89,90%, é formada por municípios pequenos, sendo o menor deles Serra da Saudade, no Mato Grosso do Sul, onde vivem apenas 833 habitantes. O contraste é enorme com São Paulo, com seus 11,45 milhões de habitantes, o que faz da capital paulista a cidade mais populosa do Brasil. Tão grave quanto o surgimento desenfreado de cidades autônomas é o fato de que mais de 80% dos municípios criados após a Constituição Federal de 88 não possuem condições de subsistência sem os recursos do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, formado pela cota-parte do Imposto de Renda, IR, e do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, e da cota-parte dos impostos estaduais, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. 25% do total do Estado são destinados aos municípios e 50% do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, também com destinação municipal conforme legislação vigente que disciplina e estabelece os critérios dos rateios. É certo que municípios sem receitas não possuem capacidade econômico-financeira para realizar os investimentos necessários a fim de garantir serviços básicos de qualidade aos seus cidadãos, como saneamento, saúde, habitação, creches que permitam às mães trabalharem fora para ajudar no sustento familiar, mobilidade urbana, com calçadas adequadas para cadeirantes, gestantes e idosos, segurança pública e educação. Nada disso parece ter sido levado em conta, pois nesses 35 anos permitiu-se e até foi incentivada a criação de municípios, quase sempre para atender a interesses políticos, sem o correto dimensionamento de suas consequências. Quase nada é falado a esse respeito, principalmente sobre o efeito imediato. Mais municípios significam mais gastos públicos. Há que se considerar que, a cada novo município, são criados os vencimentos do prefeito, do vice, dos secretários, dos vereadores e dos servidores, e as despesas com toda a estrutura administrativa que requerem a Prefeitura e a Câmara Municipal. Aos gestores e suas equipes são reservadas as melhores remunerações, custeadas pela população, via pagamento de tributos. Vale lembrar que as candidaturas são financiadas pelo Fundo Eleitoral, cujos recursos chegam ao estratosférico valor de 4,9 bilhões de reais. É preciso considerar ainda o custo médio de um servidor municipal, da ordem de R$ 4.000 por mês, ou cerca de 2,8 salários mínimos,
valor superior aos ganhos da maioria esmagadora da população. Hoje, o número de vereadores e assessores em todo o Brasil supera 580 mil. Somando-se executivo e legislativo e contabilizando-se também os ocupantes desses cargos públicos e seus assessores, temos quase 730 mil pessoas custeadas pela máquina pública nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. O número é infinitamente maior se considerados os funcionários públicos concursados e ocupantes de cargos em comissão. É óbvio que a proliferação de municípios contribuiu para aumentar a já gigantesca máquina pública, um setor que exige mais e mais recursos públicos para a sua manutenção. Para se ter uma ideia, em 2001, os gastos com o funcionalismo público brasileiro foram de 63,2 bilhões de reais por ano. Menos de 2 décadas depois, em 2018, somaram 298 bilhões de reais por ano, um aumento nominal de 234,8 bilhões de reais por ano. Reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada em janeiro de 2024, mostrou que o déficit atuarial previdenciário dos servidores públicos atingiu 6 trilhões de reais, valor equivalente a 93% da dívida pública líquida do país. O funcionalismo público municipal tem um custo correspondente a 4,2% do Produto Interno Bruto, PIB, nacional, ou seja, de 457 bilhões de reais, em valores atuais. Em todos os níveis, as despesas com o funcionalismo público corresponderam, em 2022, a 12,80% do PIB. É mais do que a soma de todos os gastos com educação, saúde e saneamento, que totalizaram 9,63% do PIB. Uma conta muito alta, sem dúvida. Criar municípios indiscriminadamente, sem a análise profunda de critérios econômicos, significa ampliar o número de cidades dependentes unicamente de verbas federais e estaduais, sem perspectiva concreta de desenvolvimento, subsidiando prefeitos fadados a atuar eternamente com o pires na mão, enquanto a população clama por serviços essenciais para uma vida digna. Este não é, definitivamente, um caminho inteligente para um país que precisa retomar o rumo do desenvolvimento. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, um país à deriva e Caminhos para um país sem rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.